tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosiane e hoje eu que estarei aqui com vocês falando sobre redação do Enem. Deixamos a Bruna de folga uns dias. Eu trabalho com o Renan e eu havia feito este trabalho antes, né, em anos anteriores, presencialmente. Então a gente fazia de domingo e aconteciam outras aulas, né, neste domingo. E era um dia muito importante para a gente, né? Para os professores ali que trabalhavam, né? E para os alunos. Então, a ideia surgiu mesmo de poder oferecer uma, uma assistência, né? Para os alunos aí de escola pública, os alunos que estão com dificuldade em algumas áreas. E este era né, o nosso propósito. E mesmo com a pandemia, a Diocese teve essa ideia genial de manter esses encontros à distância. Acho que é um trabalho muito rico, porque vocês conseguem assistir quando, né, vocês tiverem aí um tempinho e conseguem se preparar para o Enem, mesmo em meio à pandemia. Então, continuamos, né? Indo em direção aos nossos sonhos. Então, não é por conta da pandemia aí que nós vamos desistir, né? Então, é importante que vocês continuem focados, estudando, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre uma redação nota 1000, né? Então, vou analisar com vocês uma redação nota 1000. Então, vou falar um pouquinho por que essa redação teve essa nota. E caso vocês fiquem com alguma dúvida durante a aula, eu peço para que vocês encaminhem para o Educadores também, né, da Bruna. Eu não tenho muito domínio aqui não, gente, estou perdida, né? Então, essa área tecnológica não é uma área muito familiar, né, da minha pessoa, então eu não tenho aí nenhum canal para que eu possa tirar as dúvidas, né, com vocês. E como a Bruna é muito engajada, né, ela e o Eric, eles têm essa página maravilhosa aí do Educadores e eles conseguem ajudar muitos alunos. Então vocês podem encaminhar para ela e podem dizer que era da minha aula, né? E ela encaminha para mim e eu consigo responder para vocês, tá bom? Então fica então o nosso combinado para que vocês encaminhem as dúvidas para o Educadores. Tudo bem? Bom, então vamos começar, né, falando um pouquinho, né, dessa redação. Bom, o exemplo de redação nota 1000, gente, que eu estou utilizando para este vídeo, né, para esta aula, é uma redação do G1, tá? E é da Ana Clara, né, de Brasília, tá bom? Então, ela foi a nossa escolhida, tá? Para ser a redação que será analisada. Bom, vamos lá. Bom, gente, eu já deixei em destaque para vocês, para que vocês consigam perceber essa separação. Eu gosto muito desse tipo de organização para quem tem dificuldade em escrever. Acho que quem tem dificuldade de escrever, acredito que precisa mesmo ter aí um beabá, né? Ter uma orientação, um planejamento de escrita. Então, para quem tem dificuldade, qual é a primeira coisa que eu faço, né? Primeiramente, eu vou contextualizar o tema, depois eu vou apresentar o tema e depois eu vou apresentar a tese. Ou seja, dentro da nossa introdução, então esse é o parágrafo de introdução da Ana Clara, né? Então, dentro dessa introdução, ela coloca aqui, né, uma contextualização, faz a apresentação do tema e traz a tese. Então, por isso que tem aqui cores diferentes, tá? Então, é importante essa separação na hora de escrever
E acho que isso facilita muito. Por exemplo, se eu sei que dentro do parágrafo de introdução eu preciso contextualizar o tema e apresentar a tese, eu já sei o que eu preciso escrever, né? Então eu sei que tipo de informação eu preciso ter dentro do meu parágrafo. Então, por isso, eu gosto muito desse modelinho que me dá uma organização mental, né? Então, para quem tem dificuldade, isso é incrível, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura aqui com vocês, vou explicando as partes. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, assim, logo na introdução eu já sei do que ela vai falar. Eu já sei que ela vai falar da democratização do acesso ao cinema. Ah, esqueci de dizer, né, que esta redação é uma redação do ano passado, né? Então, uma redação nota 1000 sobre o tema da democratização do acesso ao cinema, tá? Desculpem, não falei antes. Que é muita coisa para falar em um vídeo, né? Então, mas eu vou lembrando, eu vou colocando tudo em ordem, tá bom? Bom, então o que nós temos aqui? A contextualização. Então, para entrar no tema, para chegar no tema democratização do acesso ao cinema, a aluna utilizou a Constituição Federal de 1988, tá? Então, aqui a gente percebe que ela escolhe uma contextualização que facilita o link entre o contexto e o tema. Então, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como um direito de todos os cidadãos, né? Ela coloca aqui essa questão da Constituição de 1988, traz a cultura e traz como direito de todos os cidadãos. Então, essa é a contextualização. O que está em verde é a ligação entre o contexto e o tema, porque agora ela vai falar do cinema, né? Percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então a gente sabe aqui, né, que ela vai falar do direito de todos os cidadãos, que é ter acesso à cultura, e vai focar no cinema. Então, existe aí um link entre o contexto e o tema. E, posteriormente, ela traz a tese. A tese, gente, é interessante pensar por que o problema existe, né? Então, por que não existe democratização do acesso ao cinema no Brasil? E aí ela usa a tese em cima disso. Ela coloca que isso acontece devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Então, essa é a tese, é por isso que o problema existe. Por que é interessante na tese vocês colocarem o problema? Porque depois é mais fácil solucionar, é mais fácil você chegar na proposta de intervenção, porque as coisas vão se encaixando, né? Como ela coloca que não há a democratização, porque existe uma concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e existe a concepção cultural de que a arte é direcionada só para os mais favorecidos, eu vou pensar numa proposta de intervenção que resolva este problema, estes dois problemas, né? Então, eu penso o que pode ser feito para combater a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E o que pode ser feito para que a gente se desfaça, né, dessa ideia de que cultura é só para quem é favorecido economicamente. Sendo assim, fica muito mais fácil organizar depois uma proposta de intervenção. Então, por isso que essa introdução é bem legal. Se vocês conseguirem fazer isso no dia da prova, com certeza vocês terão aí uma nota bem legal,
porque o texto fica muito organizadinho. Então, contextualizei, liguei com o tema e apresentei a tese. Bom, e aí nós vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela organiza para defender a primeira tese. Isso é também muito importante, é muito legal, porque a gente deixa o texto bem organizado, né? Então, a gente percebe o quanto esse textinho tem um planejamento, ele não surgiu do nada, ele não foi escrito do nada. Houve um raciocínio lógico para que se chegasse a essa ideia. Então, é bem interessante. Ela traz aqui: é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. O que nós vemos, né, nesse desenvolvimento? Que a aluna ela vai defender então essa questão aí da primeira tese, que foi falar sobre a concentração das salas de cinema em centros urbanos, e ela prova isso. Então ela fala que ela utiliza aqui a geografia, né, a sociologia para ir provando isso e traz aqui um dado, né? Posteriormente, ela traz o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Então, ela vai construindo essa ideia em cima dos argumentos que ela selecionou. Ou seja, o que está aqui em vermelho, ele diz respeito tanto à competência 2 quanto à competência 3. Por quê? Porque a aluna mostra um bom domínio das várias áreas do conhecimento, então ela mistura essas áreas, e na competência 3, ela relaciona muito bem. Então, ela começa falando sobre um viés elitista segregacionista e linka com o livro do Sérgio Buarque de Holanda. Ela faz até um aposto, né? É interessante aqui, né? Com o travessão. Então, nesse sentido, observa-se que a segregação social, né? Então seria aí uma vírgula, um travessão, evidenciada como uma característica, né? Da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Então, faz esse aposto, coloca essa informação, né, entre a pontuação. Muito provavelmente ela não usou a vírgula porque ela ia precisar da vírgula aqui de novo. Então é legal ter outros recursos gramaticais para deixar o texto mais claro. E na competência 3, portanto, ela tem êxito, porque ela relacionou muito bem, ela ligou muito bem aquilo que ela estava dizendo, tá? Então, nós temos aí o repertório sociocultural. No terceiro parágrafo da redação, então ela fez aqui 4 parágrafos, no terceiro, ela vai defender a segunda tese. Então, na segunda tese, ela fala que não existe uma relação de pertencimento a lugares, a pontos culturais. Porque a gente fica mesmo, né, com essa ideia de que só quem tem um poder aquisitivo legal é que pode ter acesso àquilo. Então, ela vai falar dessa ideia de pertencimento. E para falar da ideia de pertencimento, ela utilizou aqui o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus,
E, e fica evidente, aqui acredito eu, né? Fica evidente para vocês o quanto é importante a gente prestar atenção nas outras aulas, o quanto é importante prestar atenção nas outras matérias. Por quê? Muito provavelmente, gente, eu acabo absorvendo conteúdo, absorvendo conhecimento a partir daquilo que eu estou aprendendo. Então, quando a gente volta, ele não quer voltar. Não entendi, tudo bem. Como eu não tenho essa intimidade com a tecnologia, paramos por aqui, não vou tentar voltar de novo. Queria voltar no slide para mostrar, né? Mas ela usa lá o Sérgio Buarque de Holanda. Pode ser que ela tenha ouvido o professor falar na aula. E aí, na aula de literatura, ela ouviu a professora falando sobre parto de despejo. E então, essas aprendizagens que vão sendo construídas aí ao longo da nossa vida escolar, a gente pode colocar na redação, né? Não só do Enem, mas qualquer redação que vocês forem fazer aí para vestibular. É importante que vocês tragam, então, aquilo que vocês estão vendo em aula, tá? Isso facilita muito até a organização das ideias. Quando eu planejo o texto, é importante pensar o que eu sei sobre isso, ou o que eu sei que pode se relacionar com isso. Então, por exemplo, o tema é cinema. Então, o que eu sei que pode se relacionar ao tema cinema? Então, é neste momento, é nesta reflexão que conseguimos trazer, por exemplo, um quarto de despejo. Então, vamos ver como que ela organizou isso para ter êxito na competência 3. Paralelo a isso, muito importante, né? A ligação entre os parágrafos, tá? Então, paralelo a isso. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Ou seja, ela utilizou a Carolina Maria de Jesus para trazer essa ideia de não pertencer àquele lugar. Então, quando a Carolina Maria de Jesus ela vai até a cidade, é como se aquele lugar não fosse para você, não fosse seu, não te pertencesse, né? Porque você está numa condição tão de miséria que você não consegue deslumbrar, né, outras possibilidades ou outras coisas, né? Então é bem complicado essa questão. Mas, enfim, ela consegue trazer e ela consegue linkar o livro com o tema. Ela faz isso muito bem, né? Falando ali no começo de baixa renda. Então, a família de baixa renda é a família da Carolina Maria de Jesus e finaliza com essa ideia de pertencimento, tá? Então, muito interessante esse link. E de novo, né? A gente não para no texto quando a gente está lendo. É um texto que flui, é um texto muito bem. É, é um texto que está muito bem, tanto na coerência quanto na coesão, está muito coeso. As ideias elas estão se encaixando, tá? Então isso também é legal.